Os 10 primeiros filhos de Jacó, os 10 primeiros frutos no contexto coletivo do projeto, crescem em disputas, em meio a invejas. Os 10 primeiros filhos de Jacó crescem em um ambiente que não sabia o que era perdão, só sabia o que era briga, discussão e disputa. Porque isso está na Bíblia. Dentro de casa era isso que acontecia. A disputa, a briga familiar vai acabar com o nascimento de José. Quando José nasce, Raquel agora não vai mais criticar Lia, mas vai adorar a Deus, agradecendo a Deus e dizendo: Ele vai me dar outra, Ele vai me dar outra, Ele vai me dar outra. Agora José vai crescer em um ambiente sem competitividade. José vai crescer com a experiência do Val do Jaboque em oração do pai. José vai crescer vendo o pai se humilhando diante do seu tio, pedindo perdão, para o projeto continuar. Diga para quem está ao seu lado: o projeto tem que continuar. Diga para ele: nesta noite eu vou sair daqui esquecendo que eu tenho razão e vou dar prioridade à graça. A Bíblia diz que Jacó ama José porque era filho da velhice. Quando ele não esperava mais, José vem. Na sequência, Benjamim. E com a vinda de Benjamim, vem a morte de Raquel. Agora José vai ser criado pelas mulheres de Jacó, mas ele era amado pelo pai. Então é por isso, entre outras questões, que Jacó vai lhe dar uma túnica diferenciada. Aquela túnica não era simplesmente honra. Eu tive recentemente no Egito, e aquela túnica simplesmente era o cargo de supervisão. Ele agora era o chefe dos irmãos. Aquela túnica lhe dava direito. Por isso que a Bíblia diz que tudo de errado que os seus irmãos faziam, ele trazia para o pai. Não era fofoca, era direito de função, era supervisão, era cargo de chefia, e tinha que passar para o pai. Gostasse ou não, papai vai ter que saber: eu fui nomeado para isso. Agora era o chefe, o penúltimo. Quebra a lógica. O direito de chefiar era de Rubem, mas agora, por conta do amor, Jacó o nomeia. Portanto, chega o capítulo 37, o chefe, o menino, aparentemente 16 a 17 anos, está subindo, está na mídia,
está crescendo. Na casa dos 10 só dava ele. Sabe quem é chefe agora? José. Então deixa ele crescer. Não, é inexperiente. Mas chegou ali sem contenda, chegou ali sem competição, chegou ali sem passar por cima de ninguém. Olha, a mão tem 5 dedos e nenhum entra na veia um do outro, e cada um tem a sua função. Ei, olha para quem está ao teu lado, diga: não entra na veia do outro. Se Deus prometeu, vai fazer. Agora é o chefe. Eu falo, pastor, com um pouco de propriedade e falo com orgulho. Trabalhei profissionalmente 38 anos, ainda sou vinculado a uma usina de açúcar chamada Santa Clotilde, no estado das Alagoas. Comecei limpando mato, comecei cortando cana, comecei ajudante de trator, tratorista, motorista. Um dia teve uma palestra para os condutores e me deram a oportunidade. Eu dei uma palavra. O coordenador do curso procurou o patrão e disse: aquele preto tem futuro. Não deu uma semana, o patrão me chamou e me entregou o cargo de chefia. Agora eu era chefe de 500 pessoas. Eu mandava ir embora e eu contratava. E eu sei o que é isso, porque quem estava na frente dizia: agora é aquele preto que é o chefe. Era um preto, mas não entrou por competição, entrou pela ação de Deus naquele projeto. Você não vê José denegrindo os irmãos uma vez, porque ele não foi criado assim. Como chefe, entra no radar de Deus. Pela lógica, o próprio Deus era para escolher Rubens. Se Rubem não quisesse, era Simeão. Se Simeão não tivesse, era Levi e até Judá. Mas o penúltimo, a fila vira. E Deus escolhe José. Além de ser chefe, agora Deus lhe revela algo do futuro, tendo em vista o projeto. Porque uma grande ameaça já vinha, mas na onisciência de Deus, Deus disse: vai afetar o projeto, a fome. Aí diz o capítulo 37, que Jacó envia os seus filhos para pastorear o rebanho de cabra, de gado miúdo, nas regiões de Siquém. E se os irmãos analisarem o contexto, Siquém era uma terra perigosa para os judeus, para os hebreus. Os irmãos lembram que há tempos atrás, Simeão e Levi desobedeceram Jacó e cometeram a chacina em Siquém, matando o rei, todos os siquemitas. Então os filhos estar ali era uma terra perigosa, podia haver uma revolta, podia haver uma revanche. E como Jacó soube que os filhos estavam ali, chamou o chefe e disse: eu quero que você vá a Siquém e me traga a notícia. Era o chefe, de como estão os seus irmãos e os animais. A ordem era: vá, veja e volte.
Essa era a ordem do diretor. Essa era a ordem do pastor presidente: vá, veja e volte com notícia. Porque o chefe não pastoreava, ele daria o cuidado e trazia a notícia. E ele vai com esses fins. A Bíblia diz que quando ele vai, que chega em Siquém, não encontra ninguém. Deus mudou a rota do chefe. Deus mudou o plano do diretor Jacó. Pela ordem do pai, era para ele voltar e dizer: pai, eu não encontrei. A Bíblia diz que ele se perdeu. Como eu venho para Camboriú e não sei voltar para Maceió? Diga para quem está ao seu lado: é mistério de Deus. Às vezes ele troca os caminhos de volta, para a gente não voltar mais. A Bíblia diz que ele andou errante, perdido, e encontrou um homem que disse: eles não estão aqui. Eu ouvi eles dizerem que ia descer para Dotã. Olha o projeto, gente, olha o cuidado de Deus. Siquém está fora da rota do Egito. Se José fica em Siquém, não passava caravana para o Egito. Mas Dotã tem cisternas. Dotã tinha água para animais, era rota para o Egito. Então Jacó era Siquém e Deus era Dotã. Em prol do projeto, ele desce. Quando ele desce, os irmãos sabem a história, eu não vou ter detalhe, que esse não é o meu objetivo. Observem, note isso. Jacó envia 1 para 10. Jacó envia 1 para 10. E ele se revolta pelo cargo de chefia. Veja que a primeira coisa vem o sonho, mas depois ele rasga o cargo de José. Ele destitui de forma traiçoeira e sem explicação, joga o menino na cisterna. Na razoabilidade humana, o menino era novo, grita, pede ajuda, cantora. Mas a fúria não deu ouvidos, porque o projeto era missionário. O projeto era preservar vidas, resgatar vidas. As caravanas vêm, as caravanas vêm. E agora, além de traído, é vendido. E sendo vendido, perde todos os direitos. Ele poderia ir para qualquer lugar, as caravanas podiam decidir, mas o lugar escolhido de Deus era o Egito. Era a maior potência. Então desce para o Egito. Os irmãos têm que voltar para casa. Mata um animal, pega a túnica do chefe, molha no sangue do animal e volta para casa para o pai. Primeira coisa, chegaram antes do chefe. A ordem era para o chefe chegar e eles não, mas eles chegaram e o chefe não. Apresenta uma túnica de sangue ao pai e diz: pai,
encontramos essa túnica do teu filho. Até o nome escondem. O pai agarra e eles dizem: possa ser que um animal feroz o destruiu. E o pai chora. O choro do pai, a aflição do pai, não sensibilizou-os a contar a verdade. Veja que o capítulo 37 mostra uma reunião fúnebre. Eles fazem um culto fúnebre. O capítulo 37 termina dizendo: o pai chorando e dizendo: vou chorar a morte do meu filho até o mundo dos mortos, até eu morrer também. Então, a partir daqui, quem falava em José teria que dizer em memória. Em memória. O projeto faleceu. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu estou com dó de quem pensou que eu estava em memória. O projeto de Deus não morre, ele vive. Como ser humano, eu e você sabemos que essas feridas emocionais não saem. Por mais que você ore, por mais que você jejue, tem feridas que você controla, mas não sara. Ele entra na casa de Potifar, e para consolar, o escritor faz questão de registrar: e Deus era com ele. Ele prospera. Ele vai para a prisão. O escritor registra: e Deus era com ele. Ele chega no palácio, porque Deus o levou 13 anos em memória. Ele revela o sonho e diz: vai ter 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E essa fome vai ser pior, vai atingir a toda a terra. Então faz isso. E Faraó aceita a proposta de José. Zelão, ele aceita. 7 anos de bonança se passa, 20 anos, 13. A Bíblia diz que foram 13 anos até chegar no palácio, da cisterna até o palácio. Passou 7 anos, passaram de bonança 20. Nesse interim nasce Manassés. Aí ele desabafa. Ele diz: Deus me fez, olha o nome de Manassés, esquecer das aflições e de toda a casa de meu pai. Sarou. A ferida não incomoda mais. Vão entrar mais 2 anos de crise, de fome, 21 anos, podemos dizer assim. A fome vem, devasta a terra e chega em Canaã. Quando a fome bate no projeto, aí Jacó agora vai fazer o contrário. Ele agora vai enviar 10 para 1. Diga: nesse projeto nem sempre a maioria vence. Primeiro 1 para 10, agora é 10 para 1. Poderia ser hoje, mas só vai 10.
Aí vão para o Egito. Deuteronômio tem um texto que diz que o pecado nos acha. Eles não lembravam mais. José tinha esquecido. Quando um belo dia, uma caravana composta de 10 homens chega no Egito. E agora José era o segundo homem mais poderoso da terra, primeiro-ministro egípcio. Ele tinha uma façanha tamanha. Eu participei de um curso arqueológico no Egito, e eu achei lindo quando o professor disse que 96% do território egípcio é deserto. Só tem 4%, desses 4%, 2% é habitacional e 2% agricultura. Imagina, Deus usa os 2%. Os egípcios cultivavam cerca de 3 meses por ano. Quando a enxurrada transbordava o rio Nilo, que secava, que deixava úmido, eles cavavam e plantavam. 9 meses por ano não cultivavam. Quando José chega, a Bíblia diz que ele visita toda a terra do Egito. E o que é que ele faz? Ele cava cisterna, cava valas com degraus na margem do rio Nilo, porque quando a enxurrada viesse, as águas transbordavam e ficava acumulada e não se perdia. Agora os egípcios cultivavam 12 meses por ano, partindo do nosso calendário, para dar exemplo. Então a bonância, ele agora era venerado, detentor, salvador do Egito. Mas certo dia, tudo para ser feliz, esqueceu a mágoa, os irmãos não lembravam mais. No meio de que todo mundo vinha comprar alimentos, ele olha, e agora a ferida abre, sangrando mais ainda. A ferida abre de novo. Ele vai tentar controlar e não consegue. Veja que ele faz todo o processo. Não se identifica, não fala o hebraico, fala só egípcio. Tem tradutor. Quando ele vai interrogar por meio de tradutor os seus irmãos, vocês são espiões. Não somos. Somos filhos de um homem. Temos 12 irmãos, porém um já não existe mais. O pecado acha, querendo ou não, o pecado vai achar. 21 anos carregando a consciência, e agora o pecado acha e eles confessam: um já não existe mais. E ele ouvia em hebraico eles dizendo: a culpa disso é porque nós vendemos o menino. Aí a ferida sangrava com mais força. Se você olhar, aqui é o momento mais decisivo do projeto. O escritor fez questão de dizer que na casa de Potifar, Deus era com ele. Na prisão, Deus era com ele. Mas no momento mais decisivo, o escritor não bota que Deus era com ele, porque a decisão agora era dele. Agora imagina a ferida sangrando.
com o poder na mão, o homem poderoso, qual é a primeira coisa que vem? A razão. E a razão vai dizer: eles agora me pagam. A razão vai dizer: vou queimá-los, vou pisá-los, vou excluí-los. Porque não é isso que muitas vezes a razão faz a gente fazer no século 21? A gente prega missões, a gente contribui para a missão. Eu volto a dizer, mas muitas vezes tem gente que congrega com a gente há 10, há 30 anos. Primeiro erro que ele comete, a gente esquece dos 30 anos e exclui, rasga a credencial, tira do órgão. Em muitos lugares nem fala mais, não dá nem a paz do Senhor, exclui. É razão que faz isso. Mas diga para quem está ao seu lado: depois desse congresso, você vai ter que me engolir. Eu não vou largar você por nada em Cristo Jesus. Depois de todo o processo, o mais novo tem que vir. Porque o sonho era 11, não era 10. Quando os 11 estão presentes, ele convida para um jantar. E veja que é aqui que a Bíblia mostra claramente: você não vai ver choro, se tem é pouco, na cisterna. Você não vai ver choro na casa de Potifar. Você não vai ver choro na prisão. Mas aqui só tem lágrimas. A ferida abriu. E agora o poder estava na mão. Agora ele tinha tudo para desabafar. Eu vou retribuir. A razão lhe dava direito, o psicossomático o atingia, a pressão era grande e Deus calado. Agora é com você. Era Deus querendo dizer: o projeto só continua, a graça só desce se o perdão vier primeiro. Ei, não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito, não adianta contribuir se o perdão não vir primeiro. A graça só desce se tiver perdão. E a decisão é particular. É você que vai decidir. Estão aí. Se retribuir, eu uso o outro. Se retribuir, eu boto o outro. Se retribuir, você sai da história. Se retribuir, outro entra na história e você fica para trás. Ele chora, ele grita, mas para continuar na história, para a graça descer, vai ter que perdoar, meu filho. Vai ter que a ferida ser curada pelo perdão, pelo perdão, pelo perdão. O mês passado eu estava no Gólgota, e eu já estava orando: Senhor, me dá uma mensagem para os gideões. Quem é pregador sabe a aflição que a gente passa quando vai pregar, independente do lugar. E foi lá que Deus me deu essa mensagem. Eu queria pregar outra. Agora ele vem. Só para chatear, só para zoar. Olha para quem está ao teu lado: quer continuar no projeto? Quer continuar na história? Vai ter que perdoar e dar lugar à graça, meu filho. Vai ter que abrir mão da razão. Vai ter que abrir mão da razão. Vai ter que abrir mão da razão. Mas me feriram, me ofenderam, me venderam. Mas quer continuar? Vai abrir mão do direito. Vai abrir mão da razão.
Rabaia Chapagada Rabaga, Roya Sambaraba, Chekacheplay, Roya Sandahayo, Ria Samplaiga Yoseva, Elaya Ramambiadas. Alaya play catch up play Alaya Shamba yo Alaya Shata Cabra hey Adabra yes Roya Shavaya there people over Osha. A minha glória está invadindo este lugar. A minha unção está levantando quem estava caído. Eu estou sarando feridas por dentro. Assim diz o Senhor. Recebe a cura, recebe a cura, recebe agora. Entre a razão e o direito. Olha o que a Bíblia diz. A pressão era tão grande, a ferida doía tanto, porque a razão dizia: aproveita que tu tá com o microfone e desabafa. Aproveita que tu está com o poder na mão e retribui. Essa era a razão. Mas foi tão forte que pela primeira vez ele grita. A Bíblia diz que ele grita para os empregados, para os egípcios: saiam daqui. E os egípcios saíram. Quando os egípcios saem, ele não chora, ele urra, ele grita. A Bíblia diz que o grito foi tão grande do choro que se ouviu a notícia no palácio de Faraó. A razão dizia: acaba com ele. Mas se ele acabasse, a graça não vinha. Aí, em vez de acabar, ele diz: cheguem mais perto, cheguem, irmãos, cheguem para perto de mim, cheguem para perto de mim, cheguem. Eu sou. Aquele que vocês venderam para o Egito. Mas eu quero dizer a vocês: não fiquem preocupados, não fiquem com medo, não pese o vosso coração o que vocês fez, porque foi Deus que me enviou para cá para salvar vida por causa do projeto. A graça vem. Quando o abraço veio, quando o perdão veio, a graça desce. E o projeto sobreviveu. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Deus enviou profeta por conta do projeto. Os 69% do capítulo 11 a Malaquias, Deus trabalhando com Israel, com o projeto passado por José. Mas ele disse: eles matam, eles apedrejam. Aí agora Deus vai enviar um para todos. Aí entra Jesus, a graça.
Aí Paulo diz aos Romanos capítulo 10 e 11 que Israel rejeitou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vou enviar meu filho. Talvez sendo meu filho eles ouçam e me respeitem. Traíram Jesus, venderam Jesus, e condenaram à morte. E veja aqui, para a graça continuar, Jesus foi vendido, foi traído e condenado à morte. Lucas 23, 34. Traído, um para todos, vendido, condenado, machucado, chicoteado. Lucas diz que cravado na cruz, para a glória descer, a graça vir, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Ele tinha razão de não perdoar. Ele não devia, era inocente. Ele veio trazer amor e trazer paz. Era o projeto da graça. Foi traído, vendido e condenado à morte, e morte de cruz. E ele abre os braços e diz: Pai, perdoa. Mateus diz que a decisão era dele. Meio-dia, escuridão, e meio-dia para frente até as 3 horas, Deus não era com ele. A Bíblia diz que ele ficou só. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A decisão é sua. Se quiser desistir, desista. Mas se desistir, a graça não desce. E eles não vêm a você. Ele veio para todos, mas para todos ir para ele, José foi para um, foi para 10. Para os 10 vir para ele, precisou ter perdão. Aí 3 horas da tarde, já tinha perdoado. E ele dá um grito, um clamor: Pai, está feito. O grito foi tão forte que saiu do Gólgota, cruzou o Jardim da Oliveira, entrou no templo, rasgou o véu de alto a baixo. Aí Paulo diz aos romanos, diz aos gentios de Roma, capítulo 11, versículo 25: eu vou dizer um mistério a vocês, para vocês não se acharem presunçosos. Deus endureceu em parte a Israel por um motivo, o qual para vocês gentios entrarem, e até se cumprir a plenitude dos gentios, Israel perdeu a vez. Israel vai ter parado, a vez é de vocês. Enquanto o arrebatamento não vir, quem tem que fazer missão é a igreja. Quem tem que ir é a igreja. Quem tem que ir é a igreja. Três dias em memória. José, 22 anos em memória. Jesus, 3 dias. Terceiro dia. Ele está vivo. Ele volta a viver. Pergunta para quem está ao teu lado: vai dar lugar à razão ou à graça? Isso é mais sério do que o que a gente pensa. Se tu vai ofertar para missões, e lembra, se tem alguma coisa contra o teu irmão, nem da oferta, volta primeiro. Reconcilia-te com ele.
E depois vem a frase mais importante dentre todas do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas. Aí ele diz: só perdoa se você perdoar quem lhe ofendeu. Eles tinham razão, abriram mão da razão para a graça descer. A graça escandaliza. Fique de pé, por gentileza. Ei, missionária, missionária, se você pode, vira para esse crente que está do teu lado aí, se for íntimo do mesmo sexo. Se você puder, me ajuda aqui, pastor, com todo respeito ao pastor Juliano. Pastor Peter, que bom lhe rever. Olha para ele aí, olha para ela assim como eu estou com o pastor Juliano. Eu gosto de pregar com a igreja no final. Olha para ela e diga: não quero nem saber como você começou os Gideões. Quero saber como você vai sair dele, com a razão ou dando de lugar à graça. Diga: vou sair daqui e já vou correr para me reconciliar com quem me ofendeu ou com quem eu ofendi, e vou dizer a ele: a partir de hoje eu vou te amar mais do que nunca te amei. É a graça, é a graça, é a graça. Deixa a graça descer, deixa a graça te tomar. Esquece a razão e dá lugar à graça. É hora de reconciliarmos. É hora de esquecermos as nossas razões e buscar quem nos ofendeu. É hora de esquecermos os nossos direitos e buscarmos quem nos vendeu, quem nos traiu, e até quem fez reunião fúnebre para nós. Olha para quem está ao teu lado aí, para concluir, e diga para ele: a partir desse congresso, se tu encontrar quem me ofendeu, dá um recadinho a ele. Diga a ele que eu estou vivo. Eu estou vivo, Julinho. Eu estou vivo. I get a good revelation. I break a shandarava. If you get rest, I break a shantivi. I break a break a shar. I break shave. I remind you that Sajara. I glide a shantivi behold. I like Shayshia. É eu que falo nesta noite. O meu espírito está falando com muita gente. Muitos que estão nesse lugar tem que procurar o seu semelhante para perdoar. Eu exijo isso nesta noite. Eu falo nesta noite. A minha mensagem é para você que está me ouvindo. Eu trouxe uma mensagem revelada usando meu filho nesta noite. Saiba que é eu que falo e existe o perdão. Assim diz o Senhor.